extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Rastenreiter. Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar no universo da avaliação de imóveis aqui no Brasil. Vamos focar em dois documentos que sempre geram dúvida: o PITAM e o laudo técnico pericial. E claro, como é que se calcula os honorários para esses serviços, né? As fontes que a gente consultou ajudam a definir, a diferenciar e, principalmente, a entender a lógica da precificação. Nosso objetivo aqui é descomplicar um pouco esses termos, esses processos, para quem precisa contratar ou só quer entender mesmo como funciona. Vamos direto ao ponto. Qual é a real diferença entre um PITAM e um laudo técnico pericial? É a mesma coisa ou não? Essa é a pergunta-chave, né? Não, não é a mesma coisa. De jeito nenhum. Assim, ambos servem para dizer o valor de um imóvel. Ok. Mas a forma e para que servem são bem diferentes. O PITAM, que é o parecer técnico de avaliação mercadológica, ele é mais, digamos, simplificado, mais direto. Pode ser feito por corretor de imóveis, desde que certificado para isso, claro. Ele é o mais comum para o dia a dia. Comprar, vender, alugar, pegar um financiamento no banco, fazer o inventário mais simples. O foco dele é o valor de mercado. Ponto. Já o laudo técnico pericial, esse é outra história. É um documento bem mais completo, tecnicamente falando, super robusto. Geralmente quem faz é um perito avaliador mesmo, e ele é pedido em situações mais, complexas. Tipo, ações na justiça, disputas entre sócios, partilha de bens complicada, alguns fins fiscais bem específicos. A metodologia é muito mais aprofundada. Leva em conta não só a localização e as características óbvias, mas também infraestrutura local, potencial de uso, legislação. Pode até usar métodos estatísticos, sabe? Comparando com amostras de imóveis em outras regiões para ter mais precisão. É uma avaliação que pode ser até científica. Nossa! E ele não fica só no valor de mercado. O laudo pode analisar o valor de uso daquele imóvel para uma empresa específica, o valor de rendimento que ele pode gerar, o custo para construir um novo igual. É bem abrangente. Entendi. Então, um é mais focado no quanto vale para vender hoje, e o outro é um raio-x completo para situações onde o detalhe e a fundamentação técnica são cruciais. Exatamente. Escolher errado aqui pode dar problema. Imagino. E como é que se cobra por isso? Porque, não é só assinar um papel. Essa assinatura tem um peso enorme. Com certeza. A assinatura ali significa responsabilidade técnica, civil e até criminal, dependendo do caso. Por isso, sim, tem um custo, e ele precisa refletir essa responsabilidade toda. A forma mais comum, e que o pessoal do mercado e entidades como o Cresce recomendam, é calcular com base nas horas técnicas que o profissional estima gastar. Horas técnicas, isso. É mais objetivo, sabe? Porque reflete a complexidade real do trabalho. Avaliar um terreno vazio não é a mesma coisa que avaliar, uma fábrica antiga. Mesmo que tenham a mesma área, o esforço é diferente. Faz todo sentido. E o que entra nesse cálculo de horas? Entra tudo. Desde a vistoria no imóvel e na região que não é só olhar, é analisar mesmo, coletar dados, pesquisar documentos, tirar certidões, depois tem a análise de todos esses dados, os cálculos em si e, claro, a redação do parecer ou do laudo, que tem que ser bem fundamentado. E o deslocamento, conta também? Conta. O tempo de ir e voltar do escritório ou de casa até o imóvel. Tudo isso é tempo de trabalho. E se for um caso judicial, aí soma mais coisa. Idas ao fórum, participar de audiência se precisar, fazer diligências extras, responder intimação, impugnação das partes, dar esclarecimentos para o juiz. Por isso é tão importante detalhar bem essas horas na proposta de honorários. Fica transparente e evita a contestação depois. Aqui que fica interessante. Existe um valor padrão para essa hora técnica? Tipo uma tabela? E o que faz esse valor subir ou descer? Olha, um valor totalmente padrão, fixo, não existe. Mas há uma referência, sim.
O mercado costuma trabalhar com um valor sugerido algo em torno de, atenção, R$315 por hora técnica. Ponto de partida. Ele é bem ajustável. R$315. O que pode ajustar? Vários fatores. A experiência do profissional conta muito. Alguém com mais de 10, 15 anos de mercado pode cobrar um adicional, tipo 10%, 20%, até 30% a mais por hora. Justo. A localização também pesa. Se o imóvel for fora da cidade sede do profissional ou num lugar de acesso muito difícil, pode ter um acréscimo de até 20%. Urgência também. Se o cliente precisa para ontem ou se exige trabalho à noite, fim de semana, feriado, mais uns 20% podem entrar na conta. E risco? Risco é um fator importante. Se o local da vistoria é perigoso, insalubre, isso pode aumentar o valor da hora em até 40%. Uau! E tem a complexidade do próprio bem, né? Se exige um conhecimento muito especializado, mais uns 20%. E atuar como perito do juiz também costuma ter um adicional, talvez até 30%, pela responsabilidade extra. Entendi. E aquele método de cobrar por metro quadrado ainda se usa? Olha, cada vez menos. É difícil justificar esse método porque a complexidade não está só no tamanho, né? Então o cálculo por hora é bem mais aceito e defensável. E tem outra referência que às vezes aparece, principalmente na Justiça, uma resolução do CNJ, a 232 de 2016. Antiga, então? Sim, bem antiga. De 2016 e estamos em 2025. Tá super desatualizada pela inflação, claro, mas alguns tribunais ainda usam como base, por incrível que pareça. Falando nesses casos de justiça, que geralmente pedem o laudo, como funciona o pagamento para o perito? Ele recebe tudo só no final? Não necessariamente. O Código de Processo Civil, que é a lei que rege os processos, tem uma regra para isso. O juiz pode autorizar um adiantamento de até 50% dos honorários que ele aprovou para o perito. Isso está lá no artigo 465, parágrafo 4º. Metade adiantado, então? Até metade, sim. O restante só é pago depois que o perito entrega o laudo e responde a todos os possíveis esclarecimentos que as partes ou o juiz peçam. Mas tem um detalhe importante. Se o trabalho do perito não for bem feito, se for inconclusivo ou com falhas graves, a lei também diz que o juiz pode mandar reduzir os honorários. Sério? Sim, ou até determinar que o perito devolva o que já recebeu adiantado. A responsabilidade é séria mesmo. Isso está nos artigos 465, parágrafo 5º e 468, parágrafo 2º do CPC. E o fascinante aqui, eu acho, é que, além de entender o custo, o mais importante é saber qual desses documentos realmente atende à necessidade da pessoa ou da situação. Não adianta eu pedir um laudo caríssimo para uma venda simples, nem um pitã superficial para uma briga judicial. E pensando um pouco mais além, sabe, fica a pergunta: como será que toda essa dinâmica do mercado imobiliário, com tecnologia mudando tudo, novas formas de morar, a economia flutuando, como isso vai influenciar a própria percepção de valor que essas avaliações tentam capturar daqui para frente? Com certeza. Então, para a gente amarrar tudo, o pitã é aquele parecer mais direto para o dia a dia, focado no valor de mercado para negociações comuns. Já o laudo técnico é a análise profunda, detalhada, essencial para a justiça ou situações bem complexas. E o preço disso tudo, os honorários, não é aleatório. Reflete o tempo que o profissional dedica, detalhadamente, e a enorme responsabilidade que ele assume. E ainda pode variar com a experiência, a urgência, a complexidade. Perfeito. Não é só um papel carimbado, né? É um documento técnico que pode definir o rumo de muito dinheiro, de disputas. É algo para a gente pensar, né? Como essas metodologias vão se adaptar ou até redefinir o que é valor no futuro. Fica aí a reflexão.